Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Nós estamos com o programa Além da Notícia, nesta noite, excepcionalmente de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre pesquisas eleitorais. Elas têm praticamente nos últimos anos antecipado o resultado das urnas. Apesar disso, será que elas têm o poder de mudar o voto do eleitor? E o quanto elas mexem nas campanhas eleitorais no decorrer do percurso, com os resultados que vão apresentando semana após semana? Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui ao nosso lado Carlos Mateus, presidente do Comitê de Opinião Pública da ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu quero acrescentar mais ainda seu currículo. Consultor em opinião pública e política, cientista social, filósofo e pesquisador brasileiro, e por 30 anos o senhor foi diretor do Instituto Gallup de Opinião Pública. Bem-vindo e estou aqui extremamente honrado de recebê-lo. Da mesma forma, estou muito satisfeito de estar aqui. Bom, obrigado. Primeiro já vou pedir ao senhor que nos conte um pouco dessa experiência ao longo de tantos anos trabalhando com pesquisas, embora no Brasil o Instituto Gallup não lide diretamente com eleições, não é? Atualmente não. Durante o tempo em que nós estávamos na direção, sim. Depois eu me afastei, já faz mais de 10 anos, e pelo que eu sei, a empresa se destinou a outra finalidade que não é política. O quanto é apaixonante trabalhar com pesquisas e já prever, antecipar resultados? As pesquisas sempre tiveram um papel importante no mundo atual, exatamente porque elas representam uma forma de informar o eleitor a respeito das tendências que o próprio eleitor tem, é um instrumento para escolha e é também uma orientação para os partidos, para os candidatos e também para os governos. Por isso, a pesquisa de opinião pública entrou no mundo atual nos últimos 60 anos, mais ou menos. E ela passou a representar muito disso que nós chamamos o processo de democratização no mundo. As pessoas têm liberdade para opinar, liberdade para votar, sufrágio universal, todos votam, todos participam. E a pesquisa é uma espécie de retrato do processo pelo qual o eleitor vai se decidindo. Muito bem. Olha, a gente, nesse período eleitoral agora, praticamente todos os dias está em contato com resultados de pesquisas nas várias cidades brasileiras por causa das eleições municipais. Carlos, como é feita uma pesquisa eleitoral nesta época agora em que a gente está vivendo? Então, uma pesquisa, é difícil explicar em poucas palavras. Vou dar um resumo. Uma pesquisa se baseia em 3 elementos básicos. Uma amostra, que é uma miniatura do eleitorado selecionada por critérios totalmente aleatórios. Um questionário que é elaborado previamente para ser feita a pergunta. E uma equipe de campo que consulta essa amostra de eleitores dispersa pelo eleitorado, aplicando aquele questionário. Esses 3 elementos são indispensáveis. O restante são trabalhos adicionais de apuração, de tabulação, enfim, de interpretação que são complementares a essa estrutura básica. Quem são esses profissionais que nas ruas fazem essa pesquisa? Depois, quem são os profissionais também que no escritório passam para o papel e depois chegam até nós? Perfeito. O entrevistador é o homem de frente no levantamento dos dados. É ele que vai ao eleitor, seguindo instruções previamente planejadas, previamente elaboradas, para consultar aqueles eleitores que, por um critério aleatório, por um critério estatisticamente previamente definido, devem ser consultados. Então, esse é o entrevistador. Ele é um profissional que recebe um treinamento especial, ele tem que se apresentar com absoluta neutralidade, ele não pode se identificar com nenhum partido, com nenhum candidato, e ele tem que conquistar a boa vontade do eleitor para responder ao questionário que ele traz na mão. E mesmo que ele se identifique com A ou com B, ele precisa manter a neutralidade. Né? Neutralidade na maneira de perguntar, na maneira de elaborar as perguntas, também as perguntas têm que ser absolutamente neutras, e ele tem que procurar, com toda isenção, elaborar a leitura das perguntas exatamente como está escrito. Nós geralmente não permitimos que o entrevistador sequer elabore a pergunta na sua maneira de falar. Ele tem que ler a pergunta, porque todas as perguntas têm que ser formuladas exatamente da mesma maneira,
Se cada entrevistador usar a pergunta do seu modo, pode haver uma distorção. Na elaboração dessa pergunta, imagino que ali é um grande número de pessoas que se reúnem e pensam muito bem estrategicamente na pergunta, né? Exato. A elaboração do questionário é uma arte. É como você elaborar um texto para ser aplicado numa determinada situação. Geralmente o questionário é feito, é discutido, é testado previamente para saber se o questionário é bem entendido, para saber se as pessoas respondem com clareza, entendem com clareza as perguntas e se as perguntas não interferem para um ou para o outro lado. Por isso, todos os questionários têm que sempre oferecer as alternativas de resposta exatamente da mesma maneira que se ele respondesse para qualquer outro, ou seja, em termos de absoluto equilíbrio. As perguntas não podem favorecer uma alternativa em relação à outra. Isso tudo é testado previamente. Se trabalha tanto a imagem de um candidato quanto a imagem de um produto, e é semelhante esse trabalho que é feito nas pesquisas? Essa é uma discussão muito antiga. Há posições muito opostas entre os teóricos de campanha eleitoral. Alguns entendem que o candidato é um produto, outros entendem que não. Eu entendo que não. Eu acho que uma coisa é um produto que você vai comprar, que você vai testar, que você vai comprar antes, você pode provar, você pode pegar informações. E o produto é uma coisa morta, é um objeto, é físico. O candidato é uma pessoa viva, é uma pessoa que fala, que pensa, que tem história, que tem comunicação, enfim, que tem valores próprios. Então, a relação entre o candidato e o eleitor é uma relação muito mais pessoal. Depende de empatia, depende de circunstâncias, depende de histórico, depende de apoio, depende de um clima do momento. E, principalmente, há um detalhe que é muito importante. Você não pode testar um candidato como você testa um produto. Você vai comprar um produto no supermercado, você compra uma vez e testa. Se você gostar, compra de novo. Para o candidato é diferente. Você tem que conhecer o histórico dele, conhecer o passado, conhecer as formas de apoio. O candidato tem que ter um passado e tem que ter um futuro. Ele tem que saber o que ele vai fazer, o que será a cidade depois que esse candidato foi eleito. Portanto, tem uma relação de passado e futuro, de um ser vivo, que é uma questão de voto de confiança. Agora, muito diferente. Mas deixa eu provocar um pouco mais. E aquele candidato que não tem empatia, que não tem história, aquele candidato que aparentemente é morto, é possível que se transforme esse candidato no super candidato com uma boa campanha? Eu não acho que exista mágica. Eu acho que... A gente já, inclusive, ouviu pessoas dizer, olha, não é nada daquilo que apareceu na campanha. A gente escuta sempre isso. Bom, é claro que toda campanha envolve alguma criação externa, alguma maneira de enfeitar o discurso. Existem hoje técnicas de comunicação que dão ao candidato uma aparência, às vezes, melhor do que a realidade dele. Isso e um certo poder, não é? Agora, o candidato, ele tem que se ajustar ao eleitorado, ele tem que se ajustar à expectativa já existente. Ninguém consegue lançar um candidato e fazer com que ele se eleja se o eleitor está esperando uma coisa diferente do que ele propõe. Ou seja, tem que haver uma sintonia entre o que o candidato oferece e o que o eleitorado, na sua maioria, espera. Enquanto não houver essa sintonia, por mais bem feita do ponto de vista técnico, do ponto de vista de marketing, que a campanha seja feita, ela não terá ressonância. Mas a gente pode dizer que, assim como alguns produtos que não sobreviveram muito tempo, há candidatos também que não sobrevivem muito tempo por causa justamente de uma propaganda que não foi legítima? Eu concordo que uma propaganda mal feita pode prejudicar um bom candidato, mas não acho que uma propaganda bem feita pode criar uma ficção de um candidato que não tenha credibilidade. Eu aprendi, ao longo dos meus anos, a acreditar no bom senso do eleitor. O eleitor é mais sábio do que a gente pensa. O eleitor tem mais consciência do que ele quer, do que muitos indivíduos que fazem campanha supõem. Por isso, o eleitor pode até ser enganado um pouco,
mas ele tem uma sabedoria lá no fundo que faz com que ele acaba sempre escolhendo melhor do que a gente imagina. E voltando ao início da pergunta, e no campo do resultado das pesquisas, quanto a um produto e quanto a um candidato, se parecem também os resultados? Não, eu acho que o resultado de um produto é diferente do resultado de uma eleição ou de uma campanha eleitoral. Principalmente pelo seguinte, porque uma campanha eleitoral se caracteriza por um momento no futuro no qual será tomada uma decisão. Cada eleitor terá que tomar uma decisão. Então, é um processo progressivo de tomada de decisão. E ao passo que a compra do produto, você compra no dia seguinte. Você não pode fazer uma propaganda hoje de um produto para comprar daqui 2 meses, ou mesmo que seja para a semana que vem. Então, a relação entre o eleitor e o candidato é uma relação progressiva, em que ele vai, aos poucos, se informando, observando os concorrentes, ouvindo o discurso, ouvindo o comentário. E muitas vezes o próprio eleitor ouve informações das pessoas, das suas relações, para se informar a respeito. Portanto, o julgamento que o candidato faz, o eleitor faz a respeito dos candidatos, é um julgamento, muitas vezes, grupal. Ele ouve outras pessoas, da família, dos amigos, ouve os comentários, ouve as notícias, e a propaganda é apenas um componente a mais, não é o único. Bom, nós estamos falando sobre pesquisas eleitorais e eu quero dar um mergulho agora no tempo. A gente poderia dizer que nos últimos 50 anos, as pesquisas elas têm refletido o resultado das eleições ou as eleições têm refletido aquilo que as pesquisas mostraram? O que o senhor pode nos dizer? Olha, a história das pesquisas no mundo tem aproximadamente 60 anos, na década de 30, 40 para agora. Grande parte das pesquisas realizadas nos últimos dias ou no dia da eleição tiveram um grau de acerto de 99%. Mas note bem, as pesquisas têm que ser feitas ao longo da campanha. Toda campanha eleitoral é um processo progressivo, em que muitos eleitores, no início, não têm uma posição definida e que o eleitor vai se definindo ao longo da campanha. Os últimos momentos da campanha é que os últimos eleitores vão se definir. Então, as pesquisas têm que coincidir com as tendências e com as apurações que são feitas no último momento. Não se pode dizer que muitas pesquisas feitas 15 dias antes, acabam coincidindo com o resultado da eleição. Outras não. Outras, 15 dias antes, ainda encontram um quadro ainda mutável, que pode ainda se alterar até ao dia, até a véspera, porque a eleição só vale no dia. Então, todas as pesquisas que foram feitas ou na véspera ou no dia, tiveram uma margem de acerto altíssima, de 99% no mundo inteiro. O senador Aloysio Nunes, na última eleição, ele não aparecia entre aqueles favoritos para o Senado. E teve uma votação extraordinária, foi o mais votado do Estado. Como é que se entende também este resultado que não apareceu em nenhum momento das pesquisas, mas aparece na última hora do voto? Por causa do momento final, ele apareceu no final. Foi a propaganda que o identificou com um determinado candidato que ele apoiava, que era o candidato a governador. Enquanto ele não estava identificado com o candidato a governador, o eleitor não sabia quem ele era. A partir do momento que ele se identificou com o partido, que o candidato, ele se diferenciou. Isso é normal, o processo, principalmente porque o voto para senador é um voto tardio. Normalmente o eleitor se decide primeiro pelo cargo mais importante, que no caso era o governador. Depois ele tenta buscar candidatos atrelados ou vinculados ao governador que ele escolheu, que não estava acontecendo isso. Isso eu observei perfeitamente. E muitas vezes, por exemplo, o eleitor também vai procurar um deputado aliado do seu candidato, o cargo majoritário, o prefeito ou governador. E muitas vezes ele só escolhe esse deputado, esse vereador, tardiamente. Por quê? Porque é um processo progressivo. Primeiro ele escolhe o cargo majoritário mais importante, depois os cargos adicionais, os secundários. Muito bem. Gente, eu estou sempre
procurando aqui evitar chamá-lo de professor, porque o senhor está nos dando aulas aqui especiais neste dia. Existe uma diferença entre pesquisas e amostras e amostragens? Existe. A amostra é o conjunto, o subconjunto do eleitorado. O eleitorado, vamos supor, são uma cidade que tenha 10 mil eleitores ou 100 mil eleitores, nós tiramos uma amostra de 1.000 eleitores. Esses 1.000 eleitores vão representar os 100 mil eleitores, o conjunto. A gente chama isso de universo, que são todos os eleitores. A amostra é aquela miniatura, aquele subconjunto que vai representar o universo. Agora, a amostragem é o procedimento, é a maneira pela qual a amostra é extraída. Então, existem vários processos para extrair uma amostra, ou por sorteio, ou por critérios aleatórios, ou por distribuição por área, mas, enfim, a amostragem é um conjunto de regras que os entrevistadores são obrigados a seguir para selecionar o respondente no questionário que ele tem que aplicar. Muito bem. Olha, gente, no próximo bloco nós vamos continuar com esse bate-papo aqui e a gente vai falar já sobre o quanto uma pesquisa eleitoral pode induzir o eleitor que ainda está indeciso a votar no candidato que está na frente ou não. E vamos falar também sobre esse termômetro que se tornam as pesquisas para os partidos, para os candidatos, para eles se moverem durante a campanha. Já no próximo bloco.